Olá, colegas educadores. É um prazer imenso dar as boas-vindas a todos vocês nessa segunda edição do curso de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu me chamo Ângela Cristina e eu vou acompanhar vocês junto com a minha colega moderadora nessa jornada. Sempre quando a gente inicia falando sobre um pouco sobre a educação na perspectiva da inclusão, eu gosto de compartilhar um pouco sobre a minha trajetória de vida. A minha formação inicial é jurídica e eu atuo na defesa das pessoas com deficiência. E eu tenho formação de professora formada em letras, em língua portuguesa e literatura. Esse ano eu me formo em pedagogia e tem alguns cursos voltados para docência na educação inclusiva, atendimento educacional especializado e intervenção ABA. Eu sou uma pessoa com diagnóstico de autismo, nível de suporte 1, tenho também diagnóstico de altas habilidades e superdotação, sou mãe atípica, meu filho é autista, nível de suporte 3, então a inclusão e a deficiência faz parte da minha luta diária, tanto profissional quanto pessoal. Então, ao final, quando recebi o convite do professor Ademar para participar como moderadora voluntária desse curso, eu recebi esse convite com muita satisfação, porque é um assunto muito importante na minha vida e eu acredito que vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas, né? É um compromisso que a gente tem social ao longo dessa capacitação, dessa caminhada, né? Eu percebi que a inclusão ela não se faz sozinha, mas em rede. E estar aqui mediando os fóruns, os webinários, acompanhar os cursistas de perto e perceber essa transformação da escola básica brasileira, vendo esse empenho dos professores que participam desse curso de capacitação em prol de melhorias para compartilhar o seu conhecimento adquirido nas suas escolas. É extremamente importante, né? Eu como mãe atípica, eu vejo a necessidade de melhor capacitação dos professores para atuar no dia a dia das escolas. Então, construir esse espaço junto com outros professores é uma satisfação muito grande, né? Esse curso ele foi planejado pelo professor coordenador Ademar Santos. É uma formação consistente que une a teoria densa que vamos ler a prática até a prática desafiadora do chão de escola, né? Então, nessa nossa primeira unidade, o foco é entender que a inclusão não é apenas uma opção pedagógica, mas um direito humano e constitucional, inegociável. Mergulhamos nos fundamentos que nos trouxeram até aqui e nos marcos legais, principalmente, né, que sustentam toda a nossa atuação. Vamos juntos, né, desenvolver e tentar aplicar efetivamente essas leis, né, para que elas não fiquem só no papel, como Ferdinand Lassalle falava, né? A Constituição, quando ela não efetiva a realidade, ela é só uma folha de papel. Então, não adianta a legislação se ela não é efetivada na prática, né? Então, nesse primeiro bloco da unidade 1, o percurso, a gente abordou muito sobre o percurso histórico e os marcos legais, né, da LDB. Para a gente entender melhor onde a gente quer chegar, a gente precisou muito olhar assim, para a nossa própria atuação, né? A história da educação também, especial no Brasil, revela uma transição muito dolorosa que a gente tem, a necessidade da gente sair dessa bolha, desse modelo segregador e assistencialista, né, para uma perspectiva assim, inclusiva de direitos. Antigamente, o foco era o diagnóstico médico. Se o aluno não se encaixava, ele era isolado em instituições filantrópicas. E a grande virada começa a se consolidar nessa unidade com a Constituição Federal de 1988, né, que é
conhecida como a Constituição Cidadã, que é o divisor de águas, né, pedagógico. E o divisor de águas pedagógico é a LDB. O professor Genaro Alvarenga, ele sempre nos lembra que a LDB trouxe a centralidade dos estudantes para o processo de aprendizagem, né? Ela não apenas organiza o sistema, mas projeta um tipo de sociedade mais plural, voltado para a formação integral do cidadão. Então é isso, né? Com a Constituição Cidadã, a gente vê essa questão da formação integral do cidadão, que é extremamente importante. Então, a LDB também, ela estabelece, né, que a educação ela deve assegurar pleno desenvolvimento da pessoa. E seu preparo para a cidadania, é claro, né? Com ela, a educação especial, ela deixa de ser um puxadinho de sistema escolar para se tornar transversal. Isso significa que ela deve estar presente desde a educação infantil até o ensino superior, né? Perpassando todos os níveis, como diz a professora Vera Campellini. A escola precisa se reinventar para que a diversidade seja prevista em cada planejamento e cada espaço físico, né? Então, a inclusão ela portanto, um campo vivo e em constante reinvenção. No bloco 2, foi abordado como as palavras constroem e as palavras ferem, né? Então, entramos num ponto muito sensível e fundamental desse bloco, que estudamos na unidade 1, né? As terminologias utilizadas. Muita gente nos fóruns questionava, mas é só uma palavra, isso importa tanto? Segundo os estudiosos, como Romeu Sasaki, as palavras nunca são neutras. Elas carregam preconceitos, estigmas e visões do mundo. Quando usamos termos incorretos, estamos, mesmo sem querer, reforçando ideias obsoletas. Por exemplo, por que abandonamos o tempo portador de deficiência? Porque a deficiência não é algo que se porta, como um guarda-chuva que você pode deixar em casa o tempo. O termo correto é pessoa com deficiência. Então, o substantivo pessoa vem antes da característica. Isso reafirma que ninguém é definido apenas por uma limitação. Então, isso de capacitismo também é muito importante nessa unidade que a gente estudou, né? Precisamos banir do nosso vocabulário termos como ceguinho, mudinho ou excepcional, coisas que infantilizam e tiram a dignidade do sujeito, né? O cuidado com a linguagem é o primeiro passo para o acolhimento real. Como destaca Isabel Maior, não é o corpo da pessoa que define a deficiência, mas sim as barreiras que o mundo ao redor nos impõe. A rampa que não existe, o material que não é acessível, a atitude que exclui. Cuidar da palavra é cuidar da pessoa. Então, o uso das terminologias corretas é de extrema importância e foi abordado nessa unidade 1, para que todos os professores possam readequar no uso do seu dia a dia. Então, foi de extrema importância, né? Outro assunto extremamente importante nessa unidade 3 que estudamos foi sobre os modelos de deficiência e o compromisso ético, né? Então, essa mudança do olhar nos leva ao que chamamos de modelo social da deficiência, em oposição ao antigo modelo médico. No modelo médico, olhávamos para o defeito a ser curado. Na perspectiva inclusiva, não. A gente reforça a relação entre as características da pessoa e as barreiras do ambiente. Então, esse desafio não está só no aluno, mas na forma como a escola organiza suas práticas e espaços. Se o aluno não aprende, a pergunta não deve ser o que ele tem, mas sim como a escola pode organizar para garantir que ele participe. Então, este é um imperativo ético e democrático da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que nos desafia a revisar estereótipos e a reconhecer a diversidade humana como um valor social. Então, assim, o lema "nada sobre nós, nem sem nós", ganha força total. Isso significa dizer que a pessoa com deficiência ela deve estar no centro das decisões que envolvem a sua vida.
Então, assim, sua vida escolar, sua vida social. A inclusão, ela não é um ato de benevolência ou caridade, é um direito exigível. Como moderadora, assim, eu vejo o quanto dói para um professor sentir que não tem recursos, mas a inclusão real começa quando você reconhece que todos, sem exceção, têm um potencial de aprendizagem. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Não necessariamente vai aprender o que eu quero que aquela pessoa aprenda, mas alguma coisa aquela pessoa vai aprender. Então, isso é extremamente importante. Então, outro tema muito importante abordado foi sobre a prática do UAE, o PEI e as adaptações curriculares. Então, é muito importante falar dessas ferramentas, né, que tornam isso possível no dia a dia. O AE, o Atendimento Educacional Especializado, ele é o nosso grande aliado. Ele não substitui a sala de aula comum, ele a complementa. O objetivo do AE é oferecer os recursos de acessibilidade e as tecnologias assistivas que eliminam as barreiras, né, para a aprendizagem. Então, é de extrema importância. Mas o AE ele não faz milagres sozinho. Ele exige um ensino colaborativo, onde o professor regente e o professor do AE planejam juntos. E aqui entra o PEI, né, o Plano Educacional Individualizado. O P ele é um mapa do tesouro, ele considera o patamar atual de habilidades do aluno, suas metas e a curto e a longo prazo, né? E é ele que realmente precisa para aprender de forma significativa. Individualizar não é segregar, é dar o que cada um precisa para que todos possam estar juntos, né? No mesmo ambiente, de forma equivalente, né? Na medida das suas capacidades e necessidades. Então, sobre essas adaptações curriculares, temos dois tipos. A de grande porte, que envolve mudanças estruturais, políticas e administrativas, que também depende das instâncias superiores, como reformas arquitetônicas ou mudanças no projeto pedagógico do município, da cidade, né? E os de pequeno porte, que são as ações, né, que dão autonomia, principalmente dos professores. É a adaptação do material, a mudança no método de avaliação, a organização diferenciada da sala e do estímulo e interação entre os colegas. São pequenas mudanças na prática pedagógica, né, que fazem a diferença gigante na vida do aluno. Então, foram temas assim essenciais. Outro tema muito importante que foi abordado foi os desafios da interação em sala de aula, né? Então, assim, caminhar nesse percurso formativo não foi fácil, né? Foram vários desafios, principalmente para poder manter a motivação dos cursistas. Então, iniciamos na turma com 99 cursistas e estamos encerrando com 29 alunos. Então, você vê que a demanda final foi uma queda muito grande, né? Então, por questões pessoais, questões profissionais, muitos ficaram num caminho, mas por diversas situações. Então, foi um desafio muito grande conseguir incentivar os cursistas de dar continuidade, de participar, de fazer suas atividades, de fazer os seus relatos de experiência, de participar de todas as atividades. Então, não foi fácil fazer essas buscas ativas, tá estimulando, incentivando os cursistas para não desistirem. Foram grandes desafios, assim, que causaram, assim, angústia, porque você fica como tivesse falhado em algo, sabe? Mas isso também a gente tem que aprender e desenvolver na gente, que a gente só pode ir até onde o outro nos permite, né? Então, assim, a gente não pode fazer pelo outro. Então, a gente estimula, dá possibilidades, mas a gente não pode suprir o que o outro deveria fazer. Então, a gente também aprende isso, né? Então, outros problemas que vários professores relatam no seu dia a dia, né? As salas superlotadas, a falta de formação específica,
a carência das tecnologias assistivas, né? A sobrecarga de trabalho dos professores, eles relatam bastante pra gente. Esses entraves são reais e históricos, né? A gente sabe disso. A inclusão, ela é um projeto ético e político, né? Nunca acabado. Ela exige coragem para a gente subverter esses paradigmas e redimensionar o papel da escola, né? Como moderadora, o nosso convite é para que vocês não se sintam sozinhos, né? Usem os fóruns semanais para trocar experiências, estratégias. Se uma adaptação de pequeno porte funcionou com vocês, compartilhem com a gente. Se uma barreira atitudinal parece intransponível, vamos debater sobre os caminhos. Então, esse é um espaço interativo, de troca, de muito aprendizado, que a gente está em pleno desenvolvimento, né? Então, a gente para uma escola inclusiva, é um lugar para que todos façam parte, todos se ajudem e todos são ajudados. Então, não basta abrir as portas, é preciso garantir que o aluno não apenas frequente, mas que ele aprenda e conviva com dignidade, né? A transformação, ela começa em cada um de nós, na sensibilidade do nosso olhar e na firmeza que o nosso compromisso de desenvolver essas pessoas para que tenham uma vida digna e justa, né? Então, é o principal, né? Eu fico muito entusiasmada quando eu falo sobre isso, porque eu, como mãe atípica, eu vejo a necessidade real do dia a dia de uma pessoa com deficiência e as barreiras que ela encontra, né? Principalmente sobre o capacitismo, o preconceito, que é gritante, né? E a falta de capacitação de várias pessoas, né? Então, esse curso, as leituras da primeira unidade, os vídeos sugeridos, os fóruns, os cursos de capacitação que foram disponibilizados